Bom dia, pessoal. Então, estou gravando esse vídeo para fazer uma síntese do nosso último encontro e dar algumas dicas para o próximo encontro. Na sexta-feira passada, conforme eu tinha combinado, nós vimos a primeira parte do capítulo 12. Eu procedi da seguinte maneira. Primeiro eu comentei um pouco a imagem, a pintura que abre o capítulo, que é uma pintura de um pintor holandês chamado Pieter Bruegel, e essa pintura se chama Combate do Carnaval e da Quaresma. No meu comentário, eu chamei atenção para a caracterização de dois instintos ou dois impulsos vitais diferentes, um representado pelo carnaval e essa ideia de uma vida de excessos, de prazeres, comida, bebida, em contraponto com a figura representada pela Quaresma, que está relacionada a uma vida religiosa de mais negação, privação. No meu comentário, eu chamei atenção para o fato de que essa caracterização na pintura está mostrando um grupo social, né, uma sociedade. Você tem no fundo da imagem dois estabelecimentos que organizam o quadro. De um lado a igreja, de outro lado uma hospedaria, uma pousada. E o que eu queria chamar a atenção aqui é para o fato de que esses tipos de instintos podem conviver em grupos sociais representados por indivíduos, como está na pintura, mas também pode coexistir esses tipos de instintos e impulsos dentro de um mesmo indivíduo. Foi para isso então que a gente chamou atenção ao analisar a imagem. Em seguida, eu falei um pouco de noções de valor e como diferenciar o que são juízos de fato ou juízos de realidade de juízos de valor. Ao fazer essa distinção, eu chamei atenção para esse fato relativo, né, que os valores têm, são sempre pensados em relação a algo, enquanto juízos de fato ou juízos de realidade são geralmente uma mera constatação de um estado de coisas. Prosseguindo, a gente falou um pouco sobre as distinções possíveis entre moral e ética. Na página 164 do nosso livro, a autora propõe uma distinção que a gente vai aceitar em partes, que é, para ela, então, a moral diz respeito a um nível mais individual, e ela classifica como um conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Por outro lado, a ética ou a filosofia moral seria um estudo ou reflexão sobre essas noções e princípios que os indivíduos utilizam para nortear, organizar a sua vida moral. Então, cito a autora, ela diz o seguinte: ética ou filosofia moral é a reflexão sobre as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Ela ainda lembra que alguns autores utilizam como sinônimos essas ideias de moral e de ética. Mas aqui a gente vai pensar a partir dessa distinção para facilitar o aprofundamento seguinte no capítulo. Então foi basicamente isso. Avancei pouco no capítulo, mas as aulas foram dinâmicas, o pessoal participou bastante. Para o próximo encontro, eu quero que vocês foquem nos tópicos terceiro em diante. Eu vou falar um pouco mais sobre esse caráter histórico e social da moral, para a gente poder falar um pouco dessa noção de em que medida os indivíduos se sentem comprometidos com o grupo, quais
as possíveis contradições ou conflitos entre a noção de dever e de liberdade, e quais as condições para que um indivíduo pratique um ato moral. Então, tópicos 3, 4, 5, principalmente. Tá? Eu pretendo chegar no tópico 7 para a gente falar um pouco da noção de relatividade dos valores e a possibilidade ou não de fundamentar a ética. Né? Dado que, então o problema é mais ou menos esse, dado que grupos sociais têm valores morais diferentes, qual seria a possibilidade ou o quão desejável seria fundamentar uma ética universal que vale para todos os grupos ou para todos os indivíduos? Então é mais ou menos essas as questões com as quais a gente vai se ocupar no nosso próximo encontro, ok? Então, leiam, separem as principais observações, principalmente até o final do item 7, que tem como subitem o seguinte título: é possível fundamentar a ética? Então, é esse o assunto da nossa aula de sexta-feira. E aí, na própria aula de sexta-feira, eu vou falar sobre a nossa primeira atividade assíncrona, que vai ser sobre relatividade, relativismo dos valores. Ok? Então é isso, bons estudos e até sexta.